Olá, pessoal. Bom, estamos entrando, né, na nossa última quinzena de aulas, né, infelizmente ainda em atividades não presenciais, dada a situação, né, da pandemia, né. E assim, para essa quinzena, para essa última quinzena, o objetivo é a gente aplicar na prática os conceitos, né, dos quantificadores que nós vimos semana passada, né. Até então, nós vimos trabalhando com começamos trabalhando com lógica proposicional, né, apenas, depois inserimos as variáveis, né, dentro das sentenças, dando origem aos predicados, né, e aí, por fim, nós inserimos o conceito de quantificador, que nós temos aí os quantificadores universais, existenciais e tal, né. Então, assim, para essa última quinzena, eu estava querendo trabalhar isso de uma forma prática, né, com vocês. Para mim, o maior objetivo neste momento é não só que vocês saibam a teoria do que é o quantificador universal, o que é o existencial, como fazer a negação de um para o outro, mas como, dado um determinado problema, dado um conjunto de regras de um determinado universo, como vocês podem utilizar a lógica clássica, né, com esses quantificadores, para modelar esse sistema lógico, né, para de alguma forma, digamos assim, formalizar isso no sistema e verificar se esse sistema realmente está restringindo as regras do universo que você gostaria, né? Então, assim, como o Prolog, que é a ferramenta que nós utilizamos no último trabalho, ela não trabalha com quantificadores, então, neste momento, eu decidi voltarmos ao TPTP. Na verdade, nós poderíamos ter adotado qualquer Theorem Prover, né, de lógica de primeira ordem, mas como nós já falamos anteriormente, né, já fizemos uma experiência com o TPTP. Por quê? Pelo fato do TPTP não precisar de instalar na máquina, você acessar via web, então isso vai permitir que mesmo aqueles que não tenham um computador, né, que façam pelo celular, o que é difícil, eu sei que é difícil, mas não é impossível, né, de fazer, ou aqueles a gente não ficaria preso à plataforma. Por exemplo, eu uso um provador de teorema que só tem para Windows ou só para Linux, enfim. Para evitar esse tipo de coisa, nós vamos pro ambiente, voltar para o ambiente do TPTP, certo? Então, assim, o foco dessa aula vai ser bem prático, né? O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com a formalização de um sistema. Eu já cheguei aqui no TPTP, coloquei aqui em formato de comentário, né, as regras que nós vamos querer modelar nesse sistema, e é a partir disso, da modelagem dessas regras, é que eu vou falar, né, um pouco sobre como utilizar, né, como modelar o universo, né, utilizando essas, os codificadores e a lógica de primeira ordem. Bom, então vamos lá, né? As regras, então. O sistema que nós vamos modelar aqui, que nós queremos modelar, é a questão de paternidade, maternidade, enfim. O fato de que todas as pessoas têm um pai, têm uma mãe, né? Que as pessoas são do sexo masculino ou feminino, né? E o pai é do sexo masculino, a mãe do sexo feminino. Né? Lembrando que aqui eu não quero levantar polêmica alguma sobre questões de gênero e tal. O meu único objetivo aqui é a formulação lógica das coisas, tá? Então, assim, assumindo que este mundo é verdadeiro, eu não estou advogando para ele ser verdadeiro ou falso, tá? Assumindo que toda pessoa tem que ser de um sexo masculino ou feminino, que o pai é sempre do sexo masculino, a mãe é sempre do sexo feminino, pai biológico, a mãe biológica, enfim, né? O fato de que ninguém pode ser pai ou mãe de si mesmo, né? Ou seja, ser pai ou ser mãe não é uma relação reflexiva, né? Você já deve ter estudado em matemática, o conceito de relação reflexiva, aquela relação que os objetos que estão relacionados podem ser o mesmo, né? Não é o caso da relação de pai e mãe, então
essa regra também tem que ficar nesse nosso sistema bem definida. Mais do que isso, né? Essa relação de pai e mãe não pode ser simétrica, por exemplo. Não pode acontecer de X ser pai de Y e Y ser pai de X. Por exemplo, João é pai de José e José é pai de João, correto? Na verdade, ainda vai um pouco além, né? Na verdade, não pode haver ciclos de ancestralidade, né? Não é só que José era pai de João, João pai de José, não pode. Não pode, por exemplo, José ser pai de João, João ser pai de Joaquim e Joaquim ser pai de José, fechando um ciclo, por exemplo. Isso também não pode. Então, de uma forma mais genérica, uma forma mais ampla, o que nós não queremos é que haja esses ciclos dentro do nosso sistema, certo? Então, resumindo, o que nós queremos nesse nosso sistema de regras aqui é formalizar o fato de que as pessoas têm que ser de um dos dois sexos, masculino e feminino. Todo mundo tem um pai, que é do sexo masculino, todo mundo tem uma mãe, que é do sexo feminino, e que não pode haver essas relações de ciclos de ancestralidade, né? Por exemplo, você não pode ser pai do seu pai, ou você não pode ser pai do seu avô, né? Então, assim, o pai é um, é apenas um, a mãe é um, é apenas uma, e uma vez que você é pai ou pai do pai, ou seja, ancestral de alguém, esse alguém não pode ser seu ancestral, não podem haver ciclos, né? Então, é em cima desse sistema de regras que nós vamos trabalhar nessa aula. Então, eu vou aqui formalizando essas regras e aí vou mostrando, olha, mas será que realmente deu certo? Vou mostrando contra-exemplos e assim a gente vai caminhando. Então, assim, é a primeira das aulas que eu gravo durante essa pandemia que eu não tenho ideia da duração dela, sabe? Quando eu digo não tenho ideia da duração, a gente vai, claro que eu já fiz um roteiro, claro que eu já trabalhei, mas a gente vai, de alguma forma, conversando durante a aula, claro. Eu não estou maluco ainda ao ponto de esperar a resposta, sendo que essa aula não está sendo online. Mas quando eu digo conversando, minha ideia é que em alguns momentos eu preveja as perguntas que vocês me fariam e responda a essas perguntas, mesmo elas não estão sendo feitas. Então, minha ideia com esse vídeo é que em alguns momentos vocês sintam como se eu estivesse dialogando com vocês, né? E, enfim, então, se eu notar que está ficando muito grande, a gente vai fazer umas pausas, vamos quebrar a aula em vários vídeos e vamos levando nessa, nessa tônica, ok? Então vamos lá. Então, a primeira regra, para fazer o nosso conjunto de regras aqui no nosso sistema, a primeira coisa que eu gostaria de a gente combinar é que nós estamos quantificando sobre o conjunto de pessoas. Então, o universo em questão, né, que eu estou falando aqui neste sistema, é o universo de pessoas que existem e que podem existir, né? Então, assim, quando eu falar para todo X vale tal coisa, esse para todo X eu estou falando para todas pessoas, ok? Então, nós estamos falando do universo de pessoas. Assim como em alguns exemplos lá da disciplina, a gente fala, aqui eu estou falando do conjunto de números reais, aqui eu estou falando do conjunto de números naturais, aqui eu estou falando do conjunto de tudo que existe no universo, aqui eu estou falando. Neste caso aqui desse sistema, estou falando do conjunto de pessoas, certo? Então, quando eu disser para todo X vale tal coisa, eu estou falando que para todas as pessoas, né, vale aquela coisa. Por quê? Porque no TPTP eu não explicito o conjunto sobre o qual eu estou trabalhando, né? Esse conjunto fica implícito e nesse sistema aqui em questão eu gostaria que ficasse bem entendido que o que está implícito é que esse conjunto é o conjunto de todas as pessoas, não é? Então vamos lá, a primeira regra, dado esse pré-requisito, né, essa ideia de que é o conjunto de pessoas, a primeira regra que eu quero axiomatizar é que todas as pessoas têm um e apenas um pai e uma e apenas uma mãe biológica, ok? Então, essa é uma regra que eu quero refletir nesse universo. Então, relembrando aqui, né, do TPTP, eu quero fazer um axioma, né? As regras que a gente tem do universo são
são definidas como axiomas, né? E como é um axioma em ordem de primeira ordem, eu começo com FOF, né? Eu tenho que dar um nome para esse axioma, né? Isso aqui eu só estou relembrando que a gente já fez, a gente TPTP, já trabalhou com TPTP. Eu vou dar a essa regra o nome todos têm pai. Então, todos têm pai. Isso é um axioma, né? Uma regra, né? E aí eu tenho que partir para escrever essa regra. Vou já fechar aqui embaixo para a gente não esquecer. E aí, vamos lá. Como que eu falaria que todos têm pai? Ou seja, que todo mundo tem pai? Primeira coisa, ela é uma regra. Eu tenho que decidir qual quantificador eu vou utilizar, se é o universal ou o existencial. Ora, ela é uma regra que se aplica a todos os indivíduos do meu universo. Logo, é uma regra que eu vou ter que quantificar com o quantificador universal, né? O para todo. Né? Em TPTP, o para todo ele é representado por uma exclamação. Né? Então, isso aqui é o meu quantificador universal em TPTP, a exclamação. E aí depois o quantificador, independente de ser o, o universal ou existencial, né? O universal é a exclamação, o existencial é a interrogação, ok? Mas independente de qual dos dois, depois que você coloca o quantificador, você tem que abrir o colchetes e aí colocar entre os colchetes as variáveis que estão sendo quantificadas, né? E depois fechar o colchete, vem os dois pontos e abre um parênteses para falar, ó, aqui começa a quantificação. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que para todo x vale a regra que eu vou colocar aqui entre parênteses. Ora, qual que é a regra que eu quero colocar aqui entre parênteses? Estou querendo dizer que todas as pessoas têm pai. Ou seja, para todo x, a regra é que existe uma outra pessoa que é pai desta. Né? Então, eu vou usar o quantificador existencial aqui dentro. Então, para todo x vai existir y, né? Tal que, e aí eu vou abrir e fechar o parênteses aqui, que vai ser o, o escopo de quantificação deste y, né? Então, note, aqui onde eu estou agora, dentro dos dois parênteses, existe o x e existe o y, ok? Então, eu estou falando que para todo x, é verdade que existe y, tal que eu vou representar a relação de ser pai com o predicado pai de. Então, pai de. Então, para todo. O que eu estou querendo dizer é que todo mundo tem um pai. Então, para todo x existe y, tal que y é pai de x. Ok? Note que é muito importante a gente tomar cuidado aí com os parênteses, né? Ó, esse parênteses aqui é o que fecha o parênteses que abriu no pai d. Esse aqui está fechando a quantificação do y, né, lá do existencial. Esse aqui é a quantificação do x, do universal. Então, o que está escrito nessa regra aqui? Nessa regra está escrito que para todo x existe um y. Existe um não, existe y, né? Não estou falando que é só um, estou falando que para todo x existe y, tal que esse x, esse y é pai do x, ok? Lembrando que x e y aqui são apenas variáveis, eu poderia dar o nome que eu quisesse. Essas variáveis poderiam ser z, w, poderia ser pai, filho, né? Eu coloquei x e y por um padrão, ok? Então, de forma análoga, vamos fazer aqui a regra que todos têm mãe. Então, como seria essa regra? Também seria uma regra de primeira ordem, um axioma, né? Vou mudar o nome, né? Vai ser todos têm mãe. E aí vai ser o quê? Para todo x, vai existir um y, tal que esse y é mãe de x. Então, mãe de yx. Ok? Então, com essas regras aqui, já axiomatizei que todos têm pai e que todos têm mãe. Ok? Um teste que a gente pode fazer aqui seria, por exemplo, eu já coloquei essas duas regras. Se eu colocar um outro axioma falando que o Joãozinho não tem pai, será que vai dar erro? Eu espero que dê, correto? Porque se não der, é sinal que minhas regras não estão atendendo o objetivo. Então, eu vou fazer um outro axioma aqui, ó,
João não tem pai. Que vai ser um axioma também. E eu vou falar o seguinte, que não, ou não é a negação, não existe, né? É a interrogação. Então, eu estou falando não existe um X, não existe um X, tal que pai de X João. Então, com isso aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu tenho três regras nesse meu sistema. Uma regra que para todo x existe um y, tal que esse y é pai do x. Uma regra que para todo x existe um y, tal que esse y é mãe do x. E estou falando, olha, não existe nenhum x, tal que esse x é pai do João. E vou rodar aqui o sistema para ver se ele está consistente ou não. Então, vamos lá. Faltou um parênteses aqui, né? Eu abri esses dois de cima, não fechei embaixo. Então, assim, note que as duas primeiras regras eu já fui abrindo e fechando e tomando esse cuidado. Nessa que eu não tomei, eu já estava esquecendo. Então, eu acho que é uma boa prática, né? Tomar esse cuidado sempre e cuidando da formatação para abrir e fechar. Mas então vamos lá. Eu vou colocar aqui, né? Escolher que na verdade eu quero que ele rode a fórmula que eu estou colocando aqui, né? Não está no arquivo. E vou escolher aqui o provador de teoremas que eu quero usar. A gente vinha sempre usando o Z3, simplesmente porque é o que eu já tinha contato com ele, né? Então é o que eu já sei o que esperar das respostas dele, mas alguns outros, como esse Vampire, eu já usei e me parece ser bem parecido, enfim. Vocês podem brincar aí com outros, mas então eu selecionei aqui que eu quero input fórmula e o Z3 para rodar. Então, o que eu espero? Eu espero que ele me fale que esse sistema aqui é insatisfatível. Insatisfatível no sentido de que ele está incoerente. Por quê? Porque eu tenho uma regra que me diz que para todo x existe um y, tal que o y é pai de x, e aqui eu estou falando que não existe um x, tal que esse x seja pai de João. Então essas duas regras não tem como ser satisfeitas ao mesmo tempo, não tem como as duas serem axiomas, né? Então, se ele der que é insatisfatível, está provado que eu consegui, nesse meu sistema, garantir que não é possível ter uma pessoa sem pai. Entendeu? Então é essa a lógica que eu estou falando. Então vou rodar aqui e vamos ver a resposta que ele vai me dar. Ele está rodando. Vamos lá. Ó, aqui está a resposta. Ó. É insatisfatível. Né? E aqui ele faz o conjunto de inferência. Ó, ele usa modus ponens, ele faz reescrita de fórmulas, né? E consegue chegar à conclusão de que esse sistema é insatisfatível. Ou seja, toda vez que tiver alguém sem pai, né, que foi esse axioma que eu coloquei aqui, o meu sistema não vai ser satisfativo. Por quê? É sinal que minha regra de que todo mundo tem um pai está funcionando. Eu vou tirar aqui, né, esse axioma que eu coloquei exatamente para falar que era insatisfatível e vou rodar novamente. Note que agora o sistema está satisfatível, ou seja, é possível um universo ser logicamente regido por essas duas regras aqui. Beleza? Então este foi o primeiro ponto. Mas o segundo ponto nós não queremos garantir apenas que todos têm pai e todos têm mãe. Nós queremos garantir que todos têm que ter um e apenas um pai e um e apenas uma mãe. Do jeito que está aqui, eu conseguiria fazer um axioma, por exemplo, em que o João tem dois pais. Por exemplo, vou colocar aqui, João, dois pais. Então eu vou falar isso aqui, ó. Existe um X e um Y, tal que, vamos usar o mãe D ao invés do pai D dessa vez, né? Tal que o Y é mãe de João e
o X também é mãe de João. Ou, a gente precisa nem quantificar. Vou falar que é possível um mundo em que Maria é mãe de João e a Ana também é mãe de João. Então, se o meu sistema de regras tivesse prevendo que isso aqui não pode, na hora que eu rodasse isso aqui, ele ia falar, olha, esse sistema é insatisfatível. Mas eu acredito que ele não vai fazer isso. Por quê? Porque nenhuma das minhas regras está impedindo que isso aconteça. Então vamos rodar aqui, ó, só para a gente ter certeza. E está aqui, ó, esse modelo continua sendo satisfatível. Por quê? Porque eu só axiomatizei que todo mundo tem que ter mãe. Eu não axiomatizei que todo mundo tem que ter uma e apenas uma mãe. Ok? Então vamos lá. Então vamos axiomatizar agora que não é só o fato de ter mãe, que a mãe é única e que o pai também é único. Né? Então, vou chamar aqui de unicidade de pai, vai ser o nome desse meu axioma. E como que eu vou axiomatizar a unicidade? Né? Durante a aula teórica, a gente até falou do quantificador de unicidade, né? Que aquele existe um e apenas um, mas que a gente não tem ele aqui. E lá eu falei em como axiomatizar isso, né? Na verdade, então, como que seria? Eu vou falar que para todo x e y que existirem, note aqui eu já estou colocando duas variáveis no mesmo quantificador. Né? Então, para todo x e y que existirem, se acontecer de pi, desculpa, x, y e z, eu vou precisar de três variáveis. Sempre que acontecer que o x é pai de z e o y também ser pai de z, então eu quero essas duas coisas aqui acontecendo simultaneamente, então vou colocar as duas entre parênteses. Então, para todos x, y e z, sempre que acontecer do x ser pai de z e o y também ser pai de z, então eu chego à conclusão que x é igual a y. Perfeito? Então, com isso aqui eu estou garantindo que não vai existir duas pessoas diferentes que sejam pai de uma mesma pessoa. Então, eu estou falando que sempre que existir um x que é pai de um z e um y que é pai do mesmo z, é sinal que o x é igual ao y. E a mesma coisa eu vou fazer para a mãe. Então, eu vou dizer agora que a unicidade mãe, sempre que o x é mãe de z e o y também é mãe de z, é sinal, o y também é mãe de z, é sinal que o x é igual ao y. Ok? Eu vou rodar aqui, eu espero que ele continue satisfatível, né? Tá aí, ó, o modelo é satisfatível. E agora, para testar se deu certo ou não, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar um novo axioma, não devia nem ter apagado, né? Que é aquele que eu tenho a Ana e a Maria, ambas sendo mãe do João. Então, vou colocar aqui o teste de unicidade. É simplesmente mãe de Maria João, ou seja, Maria é mãe do João, e mãe de a Ana também é mãe do João. Né? A ideia é que isso aqui não fosse satisfatível, ok? Mas nós vamos ver que a gente vai ter uma surpresinha aí, né? Sem dar spoiler, né? Vamos rodar. Então, vou rodar. E, para nossa surpresa, o modelo continua satisfatível. Mas por que o modelo continua satisfatível? Ora, ele continua satisfatível porque
Porque eu estou falando que Maria é mãe de João e Ana é mãe de João. E estou falando que a mesma pessoa não pode ter duas mães. Então, o provador de teorema, ele conclui o quê? Conclui que Maria e Ana são a mesma pessoa. Então, se eu considerar que Maria e Ana são a mesma pessoa, eu mantenho o meu sistema como satisfativo. É a mesma coisa que você pensar, por exemplo, que o Edson Arantes de Nascimento e o Pelé, eles são a mesma pessoa. Então, se eu falasse, olha, o Pelé é o pai do Edinho e o Edson Arantes de Nascimento é o pai do Edinho, né? Eu não estou tornando o meu sistema, eu não estou quebrando a regra do meu sistema. É verdade o que eu estou falando e isso não quebra a regra do sistema. Né? Por quê? Porque a gente está admitindo que o mesmo indivíduo ele pode ser referenciado de formas diferentes. Então, para eu completar esse teste aqui e aí mostrar que é insatisfatível, eu vou simplesmente falar o quê? Então, olha, a Maria é mãe do João, a Ana é mãe do João e não é o caso de que Maria é a mesma pessoa que Ana. Então, agora não tem para onde correr. Agora ele vai falar que é insatisfatível. Por quê? Porque eu estou falando que todo mundo tem que ter um pai só, uma mãe só. Estou falando que Maria e Ana ambas são mãe do João e que Maria é diferente de Ana. Ou seja, não tem como ele interpretar que Maria e Ana são a mesma pessoa. Então, rodando novamente agora, vamos ver aqui. Tá aqui, ó, o resultado. É insatisfatível. Ou seja, agora sim, eu já tenho no meu sistema de regras, regras que me garantem que todo mundo tem pai, que todo mundo tem mãe, que o pai é único e que a mãe é única. É só eu lembrar que ah, o fato de eu falar que duas variáveis diferentes são pai ou mãe da mesma outra variável, o sistema não vai concluir que isso é inválido, ele vai concluir que as duas variáveis são iguais, ou seja, as duas referenciam o mesmo indivíduo do mundo, ok? Na hora que eu deixo claro para ele, ó, essas duas não são iguais, ou seja, não referenciam o mesmo indivíduo, aí fala, então não tem jeito, não tem como atender a todas essas regras. Então, nós concluímos que a gente conseguiu fazer aí a unicidade, né? Mas, vamos indo para a próxima regra, né? Uma coisa que a gente ainda não testou, a gente falou que, olha, todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe, e que essa mãe é única e esse pai é único. Mas a gente em momento nenhum falou, olha, o pai e a mãe não podem ser a mesma pessoa, né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar, olha, Maria é mãe de João e Maria é pai de João, ok? Ora, se eu fizer esse teste agora, ou seja, vou manter as regras que eu já tenho no meu sistema e vou colocar essa nova regra aqui, esse novo axioma, esse novo dado, de que, olha, Maria é mãe de João e Maria também é pai de João. Será que meu sistema vai falar que ele é satisfativo, que isso pode acontecer? Eu creio que sim. Por quê? Porque em nenhum lugar aqui do meu sistema eu estou garantindo que pai e mãe são pessoas diferentes. Eu só estou garantindo que todo mundo tem pai, estou garantindo que todo mundo tem mãe, que ninguém tem dois pais, ninguém tem duas mães. Mas em momento nenhum eu estou garantindo que o pai e a mãe são pessoas diferentes. Então, se eu rodar aqui o sistema, ele deve me falar que isso é satisfatível. Beleza? Então, vamos aprimorar agora o nosso conjunto de regras, né, o nosso sistema lógico, para garantir que isso aqui não vai acontecer. Ou seja, para garantir que o pai e a mãe têm que ser pessoas diferentes. Então, eu vou fazer uma regra nova aqui. Vou colocar aqui pai e mãe diff. Vai ser um axioma novo, onde eu vou falar o quê? Eu vou falar aqui, para todo x, y e z, para todo x, y e z, o que vai valer? Para
para todo x, y e z, é válido que se pai de, se o x for o pai do z, ok? E o y for mãe do z, então x é pai de z e mãe de, e o y for a mãe do z, então eu concluo que não é o caso, né, de x ser igual a y, ok? Então note, nessa nova regra aqui eu estou garantindo que toda vez que eu tiver três pessoas, quaisquer que sejam elas, né, por isso que para todos x, y e z, se acontecer simultaneamente de x ser pai de z e o y ser a mãe de z, então eu posso concluir que não é verdade que x seja igual a y. Eu fazendo isso, eu acredito que o nosso sistema agora eliminaria aquele caso que eu burramente apaguei novamente, né? Mas vamos fazer aqui novamente, que seria o teste, né, de pai e mãe iguais. Então, teste pai e mãe iguais, que era aquele teste que eu estava fazendo de pai de Maria João, ou seja, a Maria é o pai do João e mãe de a Maria também é mãe de João. Então, nós fizemos esse teste anteriormente e vimos que o nosso sistema estava falando que isso aqui era satisfatível, que isso podia acontecer. Aí o que nós fizemos? Acrescentamos essa regra aqui, falando que para todo x, y e z, se o x é pai do z e o y é mãe do z, o x tem que ser diferente do y. E aí agora vamos testar de novo. E aí eu acredito que agora ele vai falar que esse sistema aqui, ó, onde eu coloco um axioma que Maria é pai de João e mãe de João ao mesmo tempo, que esse novo sistema será insatisfatível. Beleza? Então vamos lá rodar. Rodou. E aqui está. O sistema é insatisfatível. Ou seja, quando nós acrescentamos essa nova regra aqui, ó, de que o pai e a mãe têm que ser diferentes, a gente começou a garantir, né, que não pode acontecer no nosso sistema uma anomalia como essa aqui da mesma pessoa ser pai e mãe de uma outra. Então, neste ponto, o nosso sistema já está garantindo que todo mundo tem um pai, que todo mundo tem uma mãe, que o pai é único, ou seja, você só vai ter um pai, a mãe é única, ou seja, você só vai ter uma mãe, e a mãe e o pai não podem ser os mesmos, vão ser pessoas distintas, ok? Então, essas 5 regras aqui compõem esse nosso sistema inicial sobre paternidade e maternidade, ok? Então, nós ainda temos um conjunto de regras aqui, né? A gente vai começar a falar da questão do sexo e tal. E aí, tirar algumas conclusões. Então vamos fazer uma paradinha agora. Toma um café, dá uma olhada nessas regras, tentem refletir, né, sobre isso que a gente está discutindo, tentem entender. Pode levantar dúvidas, né? Sei que, obviamente, isso aqui está sendo offline, né? Não vou estar neste momento responder a dúvida, mas você pode anotar, pode me mandar agora por WhatsApp, ou pode guardar para na aula presencial vocês tirarem a dúvida, enfim. Reflitam um pouco sobre isso e depois voltem para ver a segunda parte da aula, ok?